você está aqui no canal da Estalo no YouTube. E se você está nesse vídeo é porque você se interessa por business partner, RH estratégico e como que eu posso começar isso, né? Se eu já sou um BP, o que tá faltando? Se eu quero migrar nessa carreira, o que eu faço primeiro? E essas são as 6 dicas que eu vou trazer nesse vídeo para que você possa se empoderar e iniciar, dar os primeiros passos. E é assim também que você vai conseguir ser uma verdadeira parceira. Sim, porque para a gente poder iniciar nosso papel como business partner, a gente precisa se vincular com as áreas clientes, com os gestores dos quais a gente vai criar essa parceria, esse vínculo. E como que a gente começa fazendo isso? Então aqui vão as 6 dicas. A primeira delas é que eu preciso mostrar a estrutura do RH primeiro. Então, como primeiro passo para tu se vincular com esse gestor é que você mostre a estrutura que hoje o RH tem. Né? Como é que se estrutura a área de recrutamento e seleção, como é que acontece a folha de pagamento, quem está por trás lá dos benefícios, do ponto, né, da folha, quem é que cuida dos treinamentos, do desenvolvimento, educação corporativa, o endomarketing, que muitas vezes está vinculado ao RH. Bom, como que acontece essa estrutura? Muitas vezes o business partner, né, esse papel se exige tanto de conhecer a área cliente e muitas vezes a gente abre mão de mostrar a nossa estrutura de RH para dar conta das demandas que vão surgir. E a gente não pode achar que esse gestor sabe como é que é a estrutura. Então a gente precisa deixar claro, trazer clareza de como que essa BP está estruturada no RH para fazer essa interface com a sua parceria, beleza? Então a primeira coisa, mostre sua estrutura. Segunda dica, quando você for para uma reunião com essa área cliente, que você está se apresentando, tá? Mostrando por que tu tá ali, né? Mostrando o seu papel como business partner, leve um checklist de assuntos que você queira tratar com esse gestor. Isso faz com que não só a gente venha preparada para essa conversa, onde a gente consegue colocar os assuntos, fazer uma pauta dessa conversa, como também a gente torna essa conversa muito mais objetiva e a gente consegue dar clareza e consciência onde que a gente quer chegar com essa conversa com esse gestor, que muitas vezes vai chegar para você inicialmente não entendendo por que tu tá falando ali com ele, muitas vezes não entendendo por que é do teu interesse aquele assunto, ou inclusive ele não imaginar quanto de escopo de assuntos sobre pessoas que ele tem acesso e que muitas vezes ele não se interessa, e por isso que a business partner vai ser relevante com a parceria. Então faça um checklist, coloque aí na sua pauta vagas que estão em andamento, avaliação de desempenho, performance, o que está acontecendo sobre isso, algum procedimento, uma política nova de RH que está sendo introduzida no negócio, sobre treinamentos obrigatórios, por exemplo, enfim, faça uma estrutura de assuntos que vai interessar esse gestor sobre as pessoas com quem ele trabalha na sua área dele, beleza? Terceira dica é a gente poder falar sobre indicadores de gestão de pessoas que impactam na área desse cara. Então a gente precisa sim falar de horas extras, por exemplo, horas faltas, né? Licenças, auxílios, né, benefícios que impactam no orçamento da área, turnover, retenção, né, em que níveis e quantidades as pessoas estão dentro das faixas salariais, por exemplo, da empresa. Enfim, tem vários indicadores que a gente às vezes tem no RH, mas a gente não explora. E isso é uma linguagem que a gente começa a se conectar com esse gestor, que muitas vezes é mais cartesiano, mais estruturante, e assim ele consegue se conectar com o tema sobre pessoas, e isso fica muito mais claro, mais objetivo. Quarta dica é em relação a gente sempre esclarecer o nosso papel.
Saindo dessa reunião, dessa conversa, de qualquer ponto de contato que a gente tenha com essa gestão, a gente sempre perguntar: ficou claro por que a gente está conversando sobre isso? Tem algo que eu possa te ajudar para resolver esse tema? O que tu entendeu da nossa conversa até então? E essas são perguntas que geram oportunidades de tu esclarecer por que você está ali fazendo essa parceria. E isso não gera essa clareza para ti, isso vai gerar clareza para o gestor, porque quando ele reproduz o que ele ficou pensando, imaginando, julgando, a gente consegue alinhar tanto expectativas quanto conceitos, certo? Quinta dica é sobre sair com um plano de ação. A gente precisa sair das nossas conversas com algo que a gente precisa fazer. Então não saia dessa conversa sem ter algo que tu precisa estruturar para entregar novamente. Assim você vai amarrar essas conversas e gerando produtividade, gerando já resultado naquilo que tu entrega. E por último, e não menos importante, seja curioso sobre temas da área que tu atenda. Mas isso tudo a gente pode explorar um pouco mais na nossa próxima conversa e espero ter te ajudado com essas dicas.